Carvão ativado. O carvão ativado, ele é um grande aliado, não para a remoção dos metais, vamos lá, mas para a remoção das toxinas, ok? Existe uma grande questão carvão vegetal, carvão ativado, é porque alguns carvões ativados são vegetais, mas existem o carvão ativado que não é vegetal, ok? Então, vamos manter o conceito carvão ativado para a gente não acabar comprando o carvão somente vegetal, que pode não ser tão funcional assim. Mesmo a própria literatura, muitas vezes colocando os dois no mesmo patamar, mas clinicamente eu já vi uma grande diferença entre a atividade do carvão vegetal e a do carvão ativado. O carvão ativado, as condições melhoram quase que imediatamente, já o carvão vegetal, nem tanto. Então, pela minha experiência, eu reitero, né, aqui que a busca seja pelo carvão ativado. O carvão ativado, antes que eu me esqueça, eu já vou adiantar, eu não tenho uma marca específica para indicar para vocês, porque são zilhões de opções de marcas de carvão ativado. Tem que usar e testar, tem que comprar e testar. O que a gente vai ver aqui é a diferença de posologia, que eu vou colocar para vocês, mas em relação à marca, se é segura, se não é, gente, somente após a visualização no microscópio e compartilhamento desta informação no grupo do Quinta Coluna, que se chama Mira al Microscópio, tá? O link desse grupo está nos meus destaques do Instagram, que é uma foto, o destaque é a bolinha que está entre a bio e as fotos. Nesse destaque está escrito microscópio e uma foto minha olhando no microscópio. Você entra nesse destaque e vai ter um quadrado branco escrito TME, alguma coisa. Ali é um link que você põe o dedo e entra direto no grupo deles do Telegram. Assim, você vai ter acesso não somente para a sua visualização, mas se você se tornar um grande soldado nessa pesquisa, nessa investigação, que vai avaliar muitas substâncias, é para lá que você tem que mandar as suas fotos e os seus vídeos com a definição exata do que é marca Brasil, né? Tem que colocar que está no Brasil, o nome, a marca, o nome do produto, a marca. E, enfim, se você tiver dúvida se está vendo grafeno ou não, você pede para eles orientarem e definirem se aquilo é grafeno ou não, tá bem? Então, o carvão ele vai servir para eliminar essas toxinas liberadas pelos parasitas, pelas bactérias, pelos fungos que estão crescendo no nosso organismo devido aos metais. O acúmulo de metais no organismo favorece demais a, o crescimento, a proliferação desses parasitas e micro-organismos. Para vocês terem uma noção, por exemplo, o aumento de ferro no corpo, que é uma coisa, não ferro inorgânico, né? O próprio aumento de ferro orgânico no nosso corpo, que é o ferro necessário para a nossa hemoglobina funcionar, ele aumenta muito o crescimento de bactérias e outros parasitas. Então, não somente o ferro inorgânico, o metal inorgânico, mas também o metal orgânico, quando eles estão altos no organismo, eles favorecem o crescimento de parasitas e micro-organismos, tá? Então, quando a gente está com muito metal, a gente está, obviamente, com muitas toxinas liberadas por esses bichos, né? Então, a gente vai liberar as toxinas, porque as toxinas são os que mais são as substâncias que mais geram inflamação crônica e que mais impedem o nosso corpo de desinflamar, que mais impede o nosso corpo de se regenerar, que mais impede o nosso corpo de se curar. Então, antes mesmo da gente tirar os metais, a gente tem que tirar as toxinas. E o carvão ativado é uma das substâncias mais baratas, mais eficazes e mais simples da gente utilizar para poder atingir esse objetivo.
ok? Ele vai remover toxinas liberadas por bactérias, por parasitas, por fungos, através de adsorção. O que é adsorção, que é diferente de absorção? A adsorção com a letra D de dado significa que essa substância atrai, ou no caso, a toxina, o veneno, mas não aumenta o volume estrutural, ok? Ela só atrai. E o que essas substâncias ficam aderidas sem aumentar o volume dessa molécula. Já a absorção é o que ela atrai e aumenta o volume. Então, é como se fosse uma esponja. A absorção a gente entende como uma esponja, ok? Que atrai e aumenta o volume, fica túrgido, né? Aumenta. Já a adsorção atrai, mas não aumenta, fica grudado externamente, tá? Não aumenta o volume por dentro, fica grudado externamente. E o carvão, ele tanto pode ser usado por via oral, pode ser a solução misturada na água, como pode ser o comprimido, eu prefiro o comprimido, como também pode ser usado via tópica, fazendo forma de emplastro, como se fosse uma argila, né? Mas aí, no caso, para fazer remoção de toxinas. Então, o carvão ativado ele é um material que é derivado do carbono também, né? Na verdade, o que não é carbono, né? A gente só precisa entender que existe aí uma grande evolução da questão do grafeno, que tornou essa molécula com essas altíssimas capacidades tecnológicas, digamos assim. Mas o carvão ativado ele é um carbono muito primitivo, né, e muito poroso. É essa porosidade que dá a ele a capacidade de atrair e coletar, inclusive, gases, ok? Ele não atrai somente moléculas sólidas, digamos assim, líquidas, ele atrai moléculas gasosas também, que estão em grande ativação, né, molecular. Ele atrai líquidos, impurezas no interior, então é por conta dessa porosidade. Como os poros são muito grandes, ele capta, essas substâncias ficam, esses elementos ficam nos poros sem alterar o volume do carvão, tá? Então ele tem um excelente poder de clarificação, desodorização e purificação de líquidos e gases. Ele é obtido a partir da queima controlada, com baixo teor de oxigênio de certas madeiras, né? E também até mesmo do coco e outros elementos também. Então, tomando muito cuidado para evitar que ocorra essa queima total do material para manter essa porosidade. Ele também, como eu falei, também já pode ser feito a partir da casca de coco, mas também de restos de cortiça, material muito poroso, com características excelentes para filtração, tá? Filtragem. E também remove materiais radioativos e tóxicos. Também pode ser produzido a partir da queima de osso bovino, que aí é chamado carvão de osso ou negro animal. Os usos mais comuns para o carvão ativado são a elaboração de filtros, como muitos de vocês devem saber, que a gente tem o filtro de carvão ativado para fazer a filtragem da água, para a dissolução de gases e no tratamento das águas, né, como eu falei, se destaca por reter nos seus poros impurezas e elementos poluentes. Ele retém e não solta mais. Então, ele adsorve a substância tóxica e diminui a quantidade dessa substância que está no nosso organismo sendo disponibilizada para o sangue, né? Então, no nosso sistema digestivo, o que acontece? A absorção no trato digestivo, né? Então, ali, ele mesmo adsorve essas toxinas, impedindo que o nosso corpo faça absorção. E ele também, não somente ele tira, né, do caminho para que a gente absorva, como ele também tira o que já está no sangue, ou seja, o que a gente já absorveu, ele também remove. Ele é capaz de remover não somente do trato gastrointestinal, mas ele remove também o que já passou para o sangue. Olha, o nível de poder desse produto. E também bases fracas ou aquelas com a circulação enterohepática, né, que é interrompida pela ação do carvão. Os efeitos colaterais são mínimos,
as substâncias tóxicas adsorvidas nos poros são eliminadas junto com ele através das fezes. Então, o uso terapêutico do carvão já é, descrito, enfim, na antiguidade mesmo. E o que foi o boom do carvão? Foi quando um farmacêutico francês, Gabriel Bertrand, ingeriu o trióxido de arsênio altamente venenoso. Ele ingeriu 5 gramas, que era uma quantidade suficiente para matar 150 pessoas. Só que ele, querendo provar que o carvão, isso que é confiança, né? Querendo provar que o carvão era altamente eficaz, ele misturou esse veneno com o carvão e tomou. Quando ele tomou, não causou nada, isso foi ao vivo, num congresso, não causou nada, porque ele havia feito essa mistura. E ali ele provou que o carvão neutralizava os efeitos tóxicos do arsênio. Ele é comumente utilizado nas emergências, que envolvem intoxicações e envenenamentos. Ele é administrado ao paciente para que absorva todas as substâncias tóxicas presentes no organismo. Então, após o carvão passar, né, pelo sistema digestivo todo, ele vai carregando todo mundo para as fezes, ok? Então, ele também pode ser usado em casos de enterite, colite, enterocolite, aerofagia, principalmente meteorismo. O que é meteorismo? São aqueles sons, né, no organismo, do estômago e do intestino. Aquilo são excessos de gases por conta de algo que você comeu e que, de repente, estava ali contaminado. Antes de você começar a passar mal, se você sentir que não foi legal, você já toma o carvão que você provavelmente ou vai vomitar, para evitar que ele vá para o intestino, né? Você provavelmente vai vomitar. Ou você vai já inutilizar a toxicidade daqueles elementos. Então, sentiu que não caiu bem, já toma logo o carvão, que é a melhor coisa. Ele é um antídoto inespecífico, ou seja, ele é um antídoto para um monte de coisa, não tem especificidade. Por quê? Porque é a porosidade que atrai e não se desconecta dessas toxinas dentro do poro. Então, ele é utilizado para intoxicação de acetilcisteína, fenotiazina, ácido acetilsalicílico, todas essas coisas que estão escritas aqui. E uma coisa interessante, cloreto de mercúrio, arsênio, né, como foi demonstrado pelo francês, perdão, morfina, ópio, barbitúricos, organofosforados. O que são os organofosforados? São os pesticidas, né? Que a gente tem aí também em abundância na comida, nas plantações. Paracetamol, cocaína, enfim, tudo isso que está escrito aqui você pode printar e depois avaliar com calma, ok? Então, ele é inespecífico. Quer dizer inespecífico? Ele serve para várias coisas, num contexto bem geral, por conta dessa capacidade de remoção, absorção dessas toxinas. No entanto, gente, isso é importante, ele não é capaz de absorver o álcool, derivados do petróleo, potássio, ferro, lítio e outros metais. Então, como eu orientei vocês no início, ele não é quelante de metais, mas ele é um quelante, um grande removedor de toxinas. Então, antes da gente remover os metais, a gente vai remover todo o lixo sobrenadante que tem no nosso organismo, aquilo que depleta, aquilo que faz a gente ficar com a saúde péssima. Então, a gente vai começar por aí, tá? Ele impede a absorção de outros químicos, no caso, não serve para absorver o álcool, no entanto, ele impede que o nosso organismo absorva outros componentes químicos que vêm nas bebidas alcoólicas, como os adoçantes, os sulfitos e outras toxinas. Por isso que ele ajuda muito na questão da ressaca, tá? Lembrando que não estamos em momento de embriaguez, não é momento, pessoas conscientes, por favor, não é momento para você ficar bebendo, enchendo a cara, não é, porque o seu fígado já está nas últimas. Eu vou falar isso de uma maneira generalizada, porque todo mundo passou por
um grande processo de automedicação, dificilmente vocês fizeram a limpeza hepática, então a gente considera que todo mundo, inclusive muitas pessoas jovens aparecendo aí com esteatose, tá? Então, não comprometam ainda mais o fígado de vocês. Durante essa limpeza com cardo mariano, não se deve beber, tá? Não consumir álcool, ok? Eu estou falando aqui como o carvão como objeto também de curiosidade, tá? Como fator curiosidade na questão do alívio da ressaca. E também para explicar que ele não tira o álcool, ele tira, por exemplo, o sulfito que tem no vinho, né? Que causa aquela ressaca pesadíssima. E tem várias outras coisas, tem sulfito também. Então, tem que ter consciência que não é um momento de embriaguez. A gente precisa cuidar da nossa saúde ao máximo a partir de agora. Qualquer coisa que deprima ainda mais a nossa saúde não é mais bem-vinda na nossa rotina, tá? A gente tem que agir agora com muita inteligência e consciência. Ele também, como eu já estava falando dos organofosforados, ele também remove os pesticidas como o glifosato, não somente os organofosforados, o glifosato, que é também um dos grandes disruptores endócrinos presentes aí nos alimentos. Então, carvão é excelente parceiro nosso dessa jornada aí de limpeza do organismo. Quais são os possíveis efeitos colaterais do carvão? Vômito, que muitas vezes pode ser não um efeito colateral, mas um efeito benéfico, porque se você comer alguma coisa muito intoxicada e tomou o carvão, ele vai remover da maneira mais rápida para que não chegue no intestino. Então, ou seja, se tiver ainda no estômago, ele vai te dar a ânsia de vômito para que você vomite. Escurecimento das fezes, óbvio, porque ele é preto, vai captar um monte de toxina e vai ser pelas fezes. Então, as fezes vão sair mais escuras mesmo, tá? Pode causar constipação com o uso recorrente, né? Com o uso sempre. Por quê? Você precisa beber muita água e você vai estar ali fazendo uma certa limpeza do seu organismo. Diarreia também pode ser causada porque se tiver que liberar, se o intestino estiver muito cheio de fezes, ele também, mesmo que seja intoxicadas, né, digamos assim, ele vai expulsar o quanto antes isso aí. Pode haver um prejuízo nutricional quando usado em excesso, por quê? Porque ele não adsorve somente toxinas, né? Ele pode absorver algumas outras moléculas presentes no alimento. Então, por isso que é interessante a gente usar o carvão em momentos que a gente não esteja se alimentando. Então, você usa o carvão e deixa para se alimentar horas depois, para que não haja aí enfim, uma incompatibilidade entre aspas, né? Mas nesse caso, não se preocupem, porque se o alimento estiver intoxicado, o carvão que você tomar depois vai eliminar não somente do intestino, mas também do sangue, se já tiver sido absorvido. Mais uma vez, produtos não absorvidos pelo carvão. Álcoois, hidrocarboneto, derivado de petróleo, potássio, ferro, lítio, DDT, etc. Quem não deve tomar? Quais são as contraindicações do carvão vegetal, do carvão ativado? Não deve ser usado por crianças com menos de 2 anos, ou por pessoas com obstrução intestinal, problemas gastrointestinais, ou que tenham ingerido substâncias corrosivas, cáusticas ou hidrocarbonetos, tá? A ingestão do carvão ativado na gravidez ou durante a amamentação só deve ser feita sob orientação médica. E aqui eu vou dar a minha orientação, tá? O uso prolongado pode reduzir a absorção intestinal de medicamentos usados. Isso aqui é interação medicamentosa, ou seja, se você tomar carvão junto com outros medicamentos que contenham toxinas, ele vai remover essas toxinas e o medicamento não vai fazer efeito. Então, se você toma medicamentos controlados, medicamentos que são necessários para a sua manutenção de homeostase, você não pode tomar junto com o carvão. Você tem que esperar 2 horas entre a toma de um e outro, no mínimo 2 horas, tá? Sobre a questão da contraindicação, está no próximo slide, que aqui eu vou falar para vocês.
Então, isso aqui acho que tem outros slides, mas eu vou antecipar aqui. Está dizendo que não pode ser usado por crianças com menos de 2 anos, mas, se você tiver o seu filho com menos de 2 anos, com uma enterocolite, né, com uma gastroenterite, uma infecção mesmo, uma intoxicação alimentar, uma infecção por algum tipo de bactéria, existe um risco de morte. Nesse caso, você vai pensar 2 vezes. Você vai dar o carvão ativado para o seu bebê, sim, ok? É muito interessante isso, porque os venenos podem dar para as crianças de 2 anos, menos de 2 anos, inclusive um atrás do outro, até mesmo no mesmo dia. Agora, o que beneficia, não, né? Então, o carvão vegetal, desculpa, que aqui eu escrevi vegetal ativado, é o carvão ativado. Você vai dar para o bebê como? Se o bebê começar a vomitar, se o bebê tiver com febre, vomitando ou diarreia, você não vai pensar 2 vezes. Você vai abrir a cápsula e colocar metade dela na mamadeira, tá? E coloca e dá para o bebê beber. Se o seu bebê só mama no peito, você vai tirar o seu leite, ou o seu leite já está tirado, não sei, vai colocar na mamadeira e vai fazer a mesma coisa, vai misturar, o leite vai ficar acinzentado e ele vai beber, ok? Dos males, o menor. Então, para os bebês, você vai usar isso em momentos de necessidade. Febre, vômito e diarreia, ok? Vai usar, não vai pensar 2 vezes. Se o bebê começar a apresentar manchas na pele, qualquer tipo, vai dar o carvão também. Qualquer problema, tá? Qualquer doença que ele comece a apresentar, você vai dar o carvão dessa forma. Metade da cápsula, joga na mamadeira, chacoalha, mistura bem e dá para ele beber. Guarda a outra metade para uma próxima toma. Nos bebês, você vai dar até melhorar, tá? Quem vai fazer o uso do carvão? Quem já tiver doente, quem tiver inflamado, ou seja, todo mundo, quem tiver com cefaleia, quem já estiver mal, ou iniciando um processo de enfermidade. Qualquer enfermidade, qualquer doença, se você estiver, você já vai começar o carvão ativado para já. E também recomendo para quem não tiver sintoma nenhum, porque já vai fazendo também uma limpeza. A gente vai usar uma dose de 1.000 a 2.000 miligramas, que são facilmente encontrados nas formulações, nas casas de produtos naturais, ok? Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, é muito fácil encontrar. Considerando aqui, para vocês saberem, que 1.000 miligramas corresponde a 1 grama. 2.000 miligramas corresponde a 2 gramas, para vocês não ficarem confusos caso venha escrito de uma das duas formas no rótulo, tá? A dose máxima para adulto e criança é de 1 grama, perdão, por quilo de peso. Só que isso é para intoxicação, ou seja, a gente não vai dar essa dose, não. Tá? A gente não vai trabalhar com essa dose. A gente só trabalha com essa dose atingindo no máximo 50 gramas, que é muita coisa. Imagina, considera que um comprimido já muito bom tem 2 gramas, né? Imagina, você vai usar 25 comprimidos? Não dá. Né? Então, isso aqui é em caso de envenenamento, não que nós não estejamos envenenados, mas envenenamento mesmo, né? Aquela coisa assim, nossa, tomou veneno, cianureto, tá? Então, aí nesse caso, vocês podem usar 50 gramas, tá? Mas essa é a dose máxima, 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 não é o que a gente vai, eu quero que fique bem claro, a gente não vai trabalhar. Ah, eu tomei 4 doses da vacina, eu quero me desintoxicar. Não, você não vai usar 50 gramas de carvão, não adianta, tá? Não adianta. É melhor que você faça com regularidade os 2 gramas 2 ou 3 vezes ao dia, do que você fazer 50 gramas, tá bom? Então, aqui, ó. Adultos vão fazer cápsulas de 1.000 a 2.000 miligramas após o almoço e antes de dormir. Antes de dormir sempre, por quê? Porque é na madrugada que o fígado se regenera, tá? Então, a gente cuida do fígado nesse momento.
Então, a gente vai fazer por períodos cíclicos, você não precisa tomar ad eterno, tá? Você vai fazer por 10, 20 dias, até 30 dias você pode fazer o uso diário do carvão. Depois você pausa, tá? Então, cápsulas de 1.000 a 2.000 miligramas após o almoço e antes de dormir, tendo comida ou não. Eu prefiro longe da comida por causa da questão nutricional, tá? Essa aqui é uma dica boa, sobrevivência. Leve sempre o carvão na sua bolsa. Pega uma caixinha e coloca uma quantidade de cápsulas ali para você andar sempre na bolsa. Por quê? Passou mal na rua, comeu alguma coisa que não caiu bem, tem alguém vomitando na sua frente, principalmente se você anda com criança, tenha sempre na bolsa. É um produto e tanto para usar como recurso emergencial, tá? Como eu falei, não é para tomar sempre. Se quiser tomar diariamente, digamos, eu quero tomar por mais de um mês. Então, você reduz essa dose para 500 miligramas por dia, ok? 2.000, a gente vai usar por no máximo um mês seguido. Combinado, gente? Se quiser, ou você compra uma cápsula já com uma dose menor de 500 para ficar tomando sempre, se você quiser, tá? Para crianças a partir de 2 anos, como eu falei, diluir a cápsula. Você pega a metade da cápsula e joga no leite, né? Ou na água ou no suco. No caso, como crianças normalmente de 1 ano, basicamente, né, pelo menos 6 meses de idade, só tomam leite, isso é qualquer idade, tá? Mas a criança que só está no leite, o que que acontece? A mãe vacinada passa as toxinas para o bebê. Então, você pode fazer períodos cíclicos de limpeza para esse bebê. Ele é recém-nascido, não dê. No recém-nascido, não. Mas se o bebê tem 4 meses, 6 meses, você pode fazer uma vez só ao dia, sei lá, coloca 2 ou 3 dias só e vê como é que ele se comporta, tá? E aí você pode fazer isso cíclico, não direto, tá? Não faça no bebê direto, pelo amor de Deus, porque mesmo que o seu leite esteja contaminado. E está, tá? Infelizmente. Crianças abaixo de 2 anos, como eu falei, apesar de ser contraindicado pela literatura, é aquilo. Se você tem uma criança com uma intoxicação alimentar, infecção bacteriana, que é muito pior do que qualquer outra coisa, use sim, pode lançar mão, tá? Tanto no vômito, na diarreia, como na febre, ou nos sintomas, tanto também de garganta, inflamação de garganta, como erupções na pele, você já pode lançar mão do carvão ativado também. Vai melhorar muito mais rápido, você vai ver, tá? Espero que vocês tenham entendido. O uso do carvão é extremamente importante para a redução das toxinas presentes no organismo e é essa limpeza inicial do nosso aquário. Baixo custo, fácil utilização, não precisa de receita, encontra em qualquer loja de produto natural. Quanto à presença de grafeno dentro do carvão, tem que olhar no microscópio. Não tem jeito. Tudo a gente vai ter que se certificar se tem grafeno ou não, ok? Lembrando que os testes que eu fiz com os meus, eu tenho 2 marcas aqui em casa, elas não foram atraídas pelo ímã de neodímio de 6 quilos, ou seja, não há metal presente na minha cápsula. Algumas pessoas viram que nas cápsulas delas tem provável que seja o próprio metal, não necessariamente grafeno, mas é claro que pode ter o grafeno também, né? Enfim, seguimos sempre atentos, por isso o nível de instrução é importantíssimo que seja elevado, ok? Então, até a próxima e seguinte instrução, nos vemos já.